O feminismo tem duas faces. Uma é aparente e bonita. É a face da igualdade, da não violência, da empatia, do respeito, da sororidade. Esse é o lado que está na luz, o que querem que você veja. Mas o feminismo tem duas faces, e a outra face é oculta. Não é conhecida porque não é vista porque não é exposta, e não é exposta porque não é bonita. A face oculta do feminismo você não vê nas notícias, nos programas de TV, nas propagandas ou nas estampas de camisetas. Não está nas redes sociais, nos palcos ou nos discursos dos artistas. A face oculta do feminismo não vira hashtag e muito menos viraliza. É a face escondida pela sombra da história deturpada. A face que não querem que você veja. Tem muita coisa mal contada. Está cada vez mais comum ouvir mulheres se dizendo feministas. Mas a grande maioria não conhece a verdadeira origem, o significado e as reais intenções desse movimento. Será mesmo que as mulheres devem tanto assim ao feminismo? Será mesmo que toda mulher deveria ser feminista? Hoje há quem apoie o movimento com unhas, dentes, posts e hashtags, levantando a bandeira do desconhecido sem ao menos saber o peso das ideias que defendem. O feminismo não é só o que querem que você pense que é. Nunca foi só sobre igualdade, sobre não violência, sobre respeito, sobre empatia ou tolerância. O feminismo nunca foi só sobre os direitos da mulher. E para mostrar o que está além do que se vê sobre um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, a Brasil Paralelo foi investigar as raízes do movimento e todas as suas transformações através dos anos. A Face Oculta do Feminismo é o mais novo original da Brasil Paralelo, exclusivo para assinantes. Um documentário que conta o que está oculto na pauta feminista. Teorias que, na prática, têm como objetivo algo não tão bonito quanto aquilo que está exposto na face que te mostraram. E você pode assistir agora mesmo no app Brasil Paralelo. Torne-se membro e libere seu acesso a mais de 60 produções originais e programas exclusivos. Aproveite a promoção de lançamento e libere 100% do conteúdo da Brasil Paralelo com mais de R$200 de desconto. São filmes, podcasts, análises, desenhos infantis, cursos e formações. O acesso total do BP é algo único no Brasil. Não há nada parecido em toda a internet. Clique no link desse vídeo e assista agora mesmo a Face Oculta do Feminismo. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve. Oi pessoal, aqui professora Ana Campagnolo, essa é a nossa quarta aula do curso sobre feminismo aqui no Brasil Paralelo. Sejam todos bem-vindos novamente e para a gente recordar o que nós já vimos e poder encerrar na aula de hoje o assunto da primeira onda do movimento feminista, vamos recapitular juntos. Lá na primeira aula nós falamos sobre o movimento proto-feminista, ou seja, aquilo que veio antes do feminismo se definir exatamente. Nós falamos principalmente sobre as obras de Mary Wollstonecraft e outros revolucionários sexuais como Marquês de Sade, o marido da Mary Wollstonecraft, que era o William Godwin. Enfim, nessa aula nós discutimos um pouco como que a origem, o nascimento do movimento feminista tem tudo a ver com revolução sexual, que basicamente movimento feminista e revolução sexual são a mesma coisa, porque desde os seus primeiros passos lá na época da Revolução Francesa, até hoje o movimento está intrinsecamente ligado às questões da moralidade, do combate à religião, um comportamento anticlerical, anticasamento, antimonogamia, tudo isso a gente viu na primeira aula, que falava sobre o proto-feminismo. E nós começamos a nossa análise em 1792. Encerramos então a primeira aula e na nossa segunda e terceira aula falamos sobre a inserção da mulher nos espaços públicos, no mundo do trabalho e agora na quarta aula no mundo da política. Então são 3 aulas que nós dedicamos a falar sobre a primeira onda do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista começa em 1848, que é o mesmo ano em que Marx publica o Manifesto Comunista e que acontece a primeira conferência de mulheres em Seneca Falls, Estados Unidos, onde acontece um encontro de mulheres para discutir sobre seus direitos, enfim. São 2 locais diferentes no mapa, mas é um ano importante porque marca bem o início desta primeira onda do movimento feminista que costuma-se dizer, o senso comum é, de que esta primeira onda buscava o reconhecimento de direitos civis e jurídicos. E nós vamos falar hoje, na nossa terceira aula sobre a primeira onda, que é a nossa aula número 4 aqui do curso,
sobre o sufrágio, a luta das mulheres pelo direito ao voto, ou seja, a inserção da mulher no mundo político. Já falamos sobre a inserção da mulher no mundo do trabalho. E lembra que nós dividimos isso em 2 aulas. Na aula número 2, nós falamos principalmente sobre as razões que levaram a mulher a entrar para o mundo do trabalho e como era o mundo do trabalho da época da Revolução Industrial, até um pouquinho antes, né? Nós temos algumas comparações desde a Antiguidade até a Revolução Industrial, depois Primeira Guerra, enfim. Na nossa segunda aula sobre a primeira onda, que foi a aula número 3, nós falamos sobre esse mesmo contexto, essa mesma época de inserção da mulher no mercado de trabalho, mas com foco, você deve lembrar disso, no pensamento marxista e no casamento da ideologia marxista com a ideologia feminista, representado de uma forma brilhante pela pessoa da Alexandra Kollontai, que defendia uma revolução feminista, o fim da família e uma sociedade socialista marxista. Daí nós vimos também Lenin, Trotsky, Stalin, todas essas personalidades envolvidas nessa questão de acabar com a família e porque isso é a luta do movimento feminista. Lembrando, na aula 1 e na aula 3, nós falamos muito sobre revolução sexual, embora na aula 2 nós não tivéssemos falado tanto. E continuaremos a falar sobre isso porque é muito importante que você tenha em mente que um dos focos do nosso curso aqui é demonstrar para você como o movimento feminista tem mais a ver com revolução moral, revolução dos costumes, revolução sexual propriamente dita, do que com conquista de direitos civis, direitos jurídicos, luta das mulheres contra a violência, luta das mulheres pelo direito ao voto e tudo mais, e que essas são apenas bandeiras marginais, em alguns momentos até dispensáveis dentro do movimento feminista, certo? Então vamos lá. Encerrando o nosso pensamento sobre trabalho, que foi o que nós vimos na aula passada, eu gostaria de fazer uma citação de um dos melhores livros que você vai encontrar na sua vida, se quiser entender como as mulheres estiveram sempre em relativa condição de vantagem a respeito do mundo do trabalho, que é o livro Sexo Privilegiado, que não tem mais novas edições, infelizmente parou de ser publicado, do Martin van Creveld, que é um historiador de guerra, ele escreve muito sobre isso, é um dos temas preferidos dele, mas ele acabou escrevendo esse livro comparando a situação dos homens e das mulheres ao longo do tempo, desde a antiguidade até os dias de hoje, e o subtítulo do livro, O Fim do Mito da Fragilidade Feminina. O Martin, então, é um escritor israelense. Esse livro dele foi publicado nos anos 2000. Você consegue encontrar usado, não dá para comprar mais novo, mas é um dos melhores livros para você estudar feminismo que nós temos em língua portuguesa. Na conclusão do capítulo sobre trabalho do livro do Martin, que também é uma forma de nós concluirmos a nossa exposição sobre trabalho para podermos falar sobre política e voto, ele nos diz o seguinte, lá na página 162. As mulheres casadas, em menor grau, as solteiras, tendem a desempenhar tarefas mais fáceis quando se trata de trabalhar. O que acontece quando as mulheres não têm esses privilégios pode ser ilustrado pelo destino dos kibbutz, ou da União Soviética. No último caso, o país literalmente entrou em colapso. Você lembra que nós falamos um pouco sobre isso? Sobre a mulher inserida no mundo do trabalho, aquelas leis feministas, e aí como aconteceu um caos na União Soviética, muitas prostitutas, muitos meninos de rua, e Stalin teve que intervir. E também falamos um pouco sobre o kibbutz, que era aquela comunidades israelenses que viviam de subsistência da agricultura, onde as pessoas, homens e mulheres eram tratados de forma igual e que também não prosperou, veio a falir. Então, esses são alguns exemplos para nós concluirmos aquele pensamento sobre trabalho. E o Martin continua assim. No que diz respeito ao trabalho, as mulheres sempre desfrutaram de mais privilégios que os homens. A raiz dessa diferença de tratamento está nas características biológicas de ambos os sexos. Enquanto o trabalho era considerado um fardo, as mulheres, como os homens, faziam o possível para evitar o trabalho, faziam o possível para evitá-lo. Mas, ao contrário dos homens, elas contavam com a ajuda dos parentes do sexo masculino. E os homens costumavam não ter opção, até hoje costumam não ter, né? Os pensadores socialistas e as feministas declararam que o trabalho é um direito e um privilégio, mas a situação permanece fundamentalmente a mesma. Compreensivelmente, a maioria das mulheres compelidas a trabalhar por circunstâncias econômicas, ou seja, aquela mulher que tem que trabalhar porque é obrigada, porque precisa, porque é pobre, continua a encarar o trabalho como um fardo.
Como as estatísticas mostram, as mulheres costumam aproveitar a primeira oportunidade para fugir do trabalho. Então, por exemplo, se você puder trocar as mulheres que podem trocar um trabalho de 40 horas semanais por 20 horas semanais, fazem isso. As mulheres que podem deixar de trabalhar porque seus maridos ficaram ricos ou a empresa do marido prosperou demais, ou que podem trocar um trabalho difícil por um mais fácil, sempre fazem isso, e ainda quando podem, em situações de maior privilégio, de mais vantagem, simplesmente param de trabalhar e passam a ser sustentadas pelos maridos. É uma condição que persiste até hoje, ela começou desde a antiguidade, persiste até hoje, e é uma possibilidade que existe muito mais para as mulheres do que para os homens. Então os homens têm uma chance mais remota de parar de trabalhar. E parece que eles já nascem sabendo isso, que terão que trabalhar até a aposentadoria, terão que pensar também na aposentadoria, e mesmo na aposentadoria terão que pensar na esposa, nos filhos, nos netos, e tudo isso do ponto de vista econômico e do trabalho. Quanto às mulheres que trabalham sem precisar, em sua maioria, elas também mantiveram os privilégios. A saber, desempenhar tarefas leves em menor quantidade, o direito de abandonar o emprego, quando bem entender, o direito de se aposentar mais cedo, e como cereja do bolo, o direito de afirmar hipocritamente que, ao contrário dos homens, o que lhes interessa no trabalho não é o dinheiro, mas as oportunidades de crescimento pessoal. Enfim, e assim o Martin vai encerrar lá na página 165, no capítulo 3, onde ele fala praticamente só sobre trabalho, comparando relações de homens e mulheres. Bom, para encerrar esse assunto do trabalho e continuarmos na mesma época, no mesmo contexto, nos mesmos países que nós estávamos falando antes, Estados Unidos, Inglaterra, França, vou deixar algumas perguntas para você pensar a respeito do trabalho, lembrando que você tinha uma tarefa de casa lá no final da terceira aula, que era ler os livros do Chesterton, para entender a condição da mulher lá na época de 1910, 1920, e um deles era O que há de errado com o mundo. Então, se você fez o tema de casa e leu o livro, comprou, consultou, pesquisou, viu alguma resenha, você já está mais por dentro para responder essas perguntas que eu vou fazer para você agora. Bom, vamos lá. Os homens e as mulheres têm a mesma capacidade em relação a todos os tipos de trabalho? O que você acha? Homem e mulher conseguem fazer tudo exatamente igual, têm a mesma capacidade, força, velocidade, condição? As mulheres têm mais, os homens têm mais, depende da área. Pense aí com você, com a sua caixinha de miolos. Quem costuma sustentar quem? Em todas as relações humanas que você conhece, casamento, dos seus amigos, dos seus pais, dos seus avós, tudo que você conhece. Quem costuma sustentar quem? Homens costumam sustentar mulheres, mulheres costumam sustentar homens. É mais ou menos a mesma coisa, é empatado. Como fica a vida das pessoas como fica a vida de trabalho da mulher quando lhe falta o homem? Ou como fica a vida de trabalho do homem se não tem uma mulher? Pense sobre isso. Sustentar os outros é um privilégio ou uma desvantagem? Quando só uma pessoa da família trabalha e sustenta todos os outros, essa pessoa que trabalha, ela é privilegiada ou ela está em desvantagem? Pensa aí. Quem costuma pagar para casar? Quando há um casamento, quem costuma desembolsar o dinheiro? Seja para a festa ou para as situações que vêm depois do casamento. Quem costuma pagar durante o casamento? Quem costuma pagar depois do divórcio? Quem costuma sustentar a sogra, o sogro, às vezes os cunhados, as cunhadas, os filhos, etc. Quem contribui mais para o orçamento da casa, para o orçamento familiar, o homem ou a mulher? Quem traz mais dinheiro para dentro de casa, o homem ou a mulher? E o mais importante, tudo isso aí é irrelevante perto da próxima pergunta. Quem gasta mais? Mais importante, o que é mais importante? Ganhar mais dinheiro ou gastar mais dinheiro? Quem está em mais vantagem? Aqueles que gastam ou aqueles que ganham? Quem recebe mais pensões? Quem recebe mais assistência social no nosso país? Quem recebe mais benefícios do governo? Quem recebe mais ajuda e solidariedade, seja na rua? Quem desperta mais solidariedade, homem ou mulher? Seja na rua como mendigo, ou como vítima de violência, ou como desempregado, ou como pai ou mãe solteira, enfim. Quem desperta mais solidariedade das pessoas? E por último, para quem estão voltadas as prioridades dos programas do Estado, do bem-estar social, dos programas do governo? Nós estamos também passando por uma época de pandemia. Pensa aí com você, as políticas públicas que mesmo o presidente Bolsonaro, que é um presidente dito de direita, machista, homofóbico, enfim, mesmo o presidente Bolsonaro, no governo dele, para quem estão voltadas a maior parte dos benefícios
dos benefícios econômicos, da assistência social e etc. Pensa sobre isso, lê o livro do Chesterton e pá, você já sabe as respostas sobre o mundo do trabalho e as vantagens ou desvantagens de ser homem ou mulher nesse mundo. Encerrada essa questão do trabalho, existe uma outra área de inserção da mulher no mundo público. Participar do mundo do trabalho é uma das formas de participar da vida pública e participar da política, votando, sendo votada, é outra forma. A primeira onda do movimento feminista, como nós falamos, que começa lá em 1848, com uma conferência em Seneca Falls, nos Estados Unidos, conferência de mulheres que reuniu entre 200 e 300 pessoas. Esse movimento, essa luta pelo sufrágio é a segunda característica principal da primeira onda do movimento feminista. A primeira seria essa questão do trabalho. Na verdade, nós estamos estudando aqui juntos que esse é um grande mito da primeira onda, dizer que o movimento feminista era um movimento muito bom no começo, um movimento liderado por mulheres decentes, por mulheres cristãs que defendiam a família, defendiam a vida, e somente queriam direitos jurídicos ou direitos civis, isso que as pessoas têm na cabeça, essa divisão, né, de movimento feminista bom e movimento feminista ruim. Mas a gente vai ver que não é bem assim na prática e que, embora no senso comum a primeira onda se concentre nessa questão do direito de trabalhar e do direito de votar, não é bem assim. Mas é importante de qualquer forma que a gente entenda como se deu essa construção, tanto no mundo do trabalho quanto no mundo político. Bom, o nascimento do movimento sufragista nós podemos sinalizar que foi nos Estados Unidos, porque nós precisamos dar uma data para ficar mais fácil na sua cabeça, para você dividir as ondas. Foi nos Estados Unidos da América em 1848 com essa primeira convenção de mulheres. Essas primeiras mulheres que começaram a participar da política, elas estavam muito ligadas aos movimentos abolicionistas. Era uma questão bastante desumanitária permitir que os negros continuassem a ser explorados e escravizados. E as mulheres, assim como muitos homens brancos, assim como muitos políticos inclusive conservadores, políticos de todos os espectros políticos, começaram a perceber essas injustiças e a lutar contra elas. Então, surgiram movimentos abolicionistas em todos os países onde existia algum tipo de sociedade escravagista ou que usava a escravidão. E as mulheres começaram a simpatizar com essas causas, a se introduzir nas reuniões, nos eventos, nas palestras contra a escravidão, ou seja, nas palestras dos eventos abolicionistas. Essa foi uma das primeiras formas como as mulheres se inseriram na política. Aqui nesse livro, Kate Millett, nós já falamos sobre ele, Política Sexual, que é um resumo do ponto de vista feminista de como foi a luta e a trajetória do movimento. A Kate Millett, que é uma escritora de segunda onda, ela nos diz que as feministas aprenderam boa parte do que elas sabem, as mulheres no geral, do que elas sabiam sobre luta política, envolvidas nesses movimentos de sufragistas. Bom, algumas coisas importantes sobre o início desse movimento. A gente tem a impressão de que foi um movimento, de uma certa forma, religioso, porque aconteceu em igrejas e com mulheres cristãs. É preciso compreender que nessa época, nós estamos falando de 1850, 1860, 1910, a maior parte das pessoas até hoje a maior parte das pessoas se diz cristã. Mesmo aqueles que são ou péssimos cristãos, ou cristãos incoerentes, ou aqueles que dizem que são feministas e cristãos, enfim, tem de tudo. Mas as pessoas realmente se identificavam ainda mais com a confissão de fé cristã. Então, evidentemente que quase todo mundo envolvido em quase todas as causas eram cristãos. Embora, lembre-se, na nossa primeira aula, o movimento anticlerical, anti-Deus, anti-igreja, antitranscendente começa lá com a Revolução Francesa, que é o ápice do movimento iluminista ateísta, etc. Mas as pessoas já tinham se assentado ali na sua fé religiosa, tinham até desprezado aquela revolução do Marquês de Sade, do William Godwin, você lembra disso? Então, sim, muitas mulheres envolvidas na luta pelo voto eram mulheres cristãs, porque muitas pessoas eram cristãs. Então, é por isso exatamente. Mas veja, embora nós tenhamos mencionado que muitas mulheres tinham um apreço grande pela causa abolicionista, não se pode dizer que a recíproca era verdadeira, ou seja, muitas
muitos movimentos abolicionistas não deram espaço para as mulheres. Então, algumas personagens bem principais dos Estados Unidos na luta pelo sufrágio. A Elizabeth Stanton, a Lucretia Mott e a Lucy Stone. Essas 3 personagens já eram consideradas delegadas ali das causas das mulheres. A Elizabeth e a Lucrécia, elas foram paradas em um evento abolicionista. Elas visitaram em 1840, se não me falha a memória, foi na Inglaterra. Elas foram para uma reunião do movimento abolicionista e elas queriam participar, queriam falar, inclusive queriam falar também sobre a luta das mulheres, né? Então, que os homens negros deveriam votar e ser livre, todos concordavam, mas as mulheres também deveriam votar. E aí, nisso, nem todos concordavam. E, na verdade, essas 2 delegadas, tanto a Elizabeth quanto a Lucrécia, elas foram barradas em 1840, nesse movimento abolicionista. Não deixaram com que elas falassem. E isso acabou despertando algumas mulheres que lideravam o movimento das mulheres, que, deve-se dizer, era muito, 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 muito pequeno. Hoje nós vemos aquelas fotos em preto e branco de uma ou outra marcha ou passeata que aconteceu em um país ou outro, e as feministas tentam construir pra gente a impressão de que havia uma mobilização social enorme, de que as mulheres estavam preocupadíssimas com a questão do voto. Nós vamos ver que isso aí também não é verdade, mas enfim. Elas vieram em 1848 para esse evento, não puderam participar, então se sentiram muito discriminadas ali e resolveram que iam abandonar um pouco a luta dos abolicionistas, parar de se preocupar com a causa dos negros e se preocupar mais com as mulheres, já que, afinal de contas, muitas pessoas estavam já preocupadas com a questão dos negros e poucas estavam preocupadas com a questão das mulheres. Foi por isso que elas vieram em 1848 a realizar essa conferência, a primeira conferência de mulheres para discutir seus direitos jurídicos, etc., em Seneca Falls, Estados Unidos. E o mais impressionante, você veja, elas não foram recebidas nos movimentos abolicionistas, nos partidos políticos não as receberam. Quem recebeu essas mulheres, cedeu a elas um lugar, espaço, para que elas pudessem falar sobre suas pautas, foi uma igreja metodista. Na verdade, uma igreja wesleyana lá dos Estados Unidos, ou seja, uma igreja protestante. Então, de uma certa forma, um pouco da culpa do movimento feminista ter crescido tanto lá nos Estados Unidos é dos protestantes. Eles participaram ajudando com que os eventos dessas mulheres acontecessem. Mulheres que, a princípio, vendiam uma imagem de serem cristãs. Evidentemente, quando a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott procuraram o reverendo da igreja para propor um evento de mulheres, elas logicamente utilizaram argumentos cristãos para convencer de que aquele evento era um evento decente, um evento justo e tal. E isso realmente sensibilizou o reverendo da igreja, que permitiu aquele encontro que tinha 300 pessoas. Veja, o argumento primário, o primeiro argumento que foi usado por essas mulheres, era o argumento de que Deus nos fez todos iguais. Então, se somos todos iguais, brancos e negros, homens e mulheres, então devemos ter todos os mesmos direitos. E se baseavam também na Declaração dos Direitos do Homem, na Constituição que havia se desenvolvido para formar os Estados Unidos, enfim. Essas motivações, sim, parecem ser cristãs, por isso que a gente ouve em muitos lugares. Inclusive, nesse livro aqui, que são de 2 ativistas conservadoras, O Outro Lado do Feminismo, Suzanne Venker e Phyllis Schlafly, as 2 que são super conservadoras, chegam a dizer também no livro delas, assim como a gente ouve em muitos lugares, você já deve ter ouvido isso na igreja, enfim, de conservadores de todo mundo que dizem isso. Olha, o movimento feminista no começo não era ruim, ele era cristão, ele tinha a ver com direitos justos e legítimos e depois ele se descarrilhou. Nós veremos que não foi bem assim, mas antes disso eu quero que você preste um pouco de atenção nesses fenômenos dos primeiros passos do movimento feminista nos Estados Unidos. Ninguém queria receber essas mulheres. Quem foi mais compreensivo, mais condescendente com essas lutas foram os religiosos. Isso aconteceu em situações diversas. E eu gostaria de ler um trechinho do meu livro que está lá na página 85, onde a gente fala sobre isso. Que diz o seguinte: as mulheres puderam contar com o apoio das comunidades religiosas, conscientes de que, apresentando sua causa como digna diante de Deus, a exibiriam digna também diante dos homens.
aquelas mulheres realmente pareciam membros comuns de uma igreja tradicional. Pareciam buscar algo justo diante de Deus. Elas mesmas evocaram essa autoridade, ou seja, evocaram a autoridade divina de serem filhas de Deus, etc. E se hoje os movimentos feministas se ouriçam em achincalhar o cristianismo, certamente não o faziam quando viam nele o único terreno possível para suas queixas. Ou seja, nós estamos falando de 1850. Em 1850, nessa época, as únicas pessoas interessadas em ajudar as mulheres, as principais pessoas interessadas em ajudar as mulheres nessas causas que pareciam justas eram os religiosos. Os abolicionistas não se interessavam e os revolucionários se interessavam apenas em revolução sexual. Aqui na página 85, eu cito inclusive o argumento religioso que essas mulheres da Conferência de Seneca Falls em 1848 usaram. Está documentado o seguinte: consideramos estas verdades como evidentes, que todos os homens e mulheres são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Então, essa foi um dos documentos redigidos nessa Convenção de Mulheres em 1848. E você está vendo um certo apoio religioso a essa causa. Existem outras razões para a gente interpretar que também esse primeiro movimento de mulheres da primeira onda tinha uma ligação cristã muito forte. Outros países, além dos Estados Unidos, contavam com organizações ligadas a igrejas, as igrejas protestantes mais radicais, por exemplo, Quakers, calvinistas, também tinham algumas movimentações de mulheres, e na Inglaterra especificamente, surgiu em 1846, ou seja, 2 anos antes da Conferência de Mulheres em Seneca Falls, um movimento da temperança. A gente costuma chamar de movimento pela temperança. Esse movimento que surgiu em 46, ele era basicamente um movimento masculino. Veja, em quase tudo que nós discutimos sobre o movimento feminista até aqui, em todas as aulas, a gente viu que os homens eram pioneiros em todas as pautas, né? Então, os homens fizeram primeiro uma revolução pela república e conseguiram voto, depois as mulheres. Os homens fizeram primeiro um movimento pela temperança, depois as mulheres passaram a utilizá-lo. Enfim, sempre os homens como pioneiros. Na causa do fim do casamento, do fim da monogamia, do fim da igreja, também eram os homens os pioneiros. Lembro disso, William Godwin, etc. A mesma coisa acontece com esse movimento pela temperança. A temperança quer dizer que você é moderado, certo? Que você tempera as coisas, usa as coisas na quantidade correta. Esse movimento cristão inglês, ele pretendia que os homens passassem a ser mais temperantes, que buscassem essa virtude da temperança, que é uma virtude cristã. E que buscassem essa virtude de que forma? O foco principal desse grupo era contra o alcoolismo, contra o excesso de bebidas. Eles tinham uma atividade, digamos, política, religiosa bem forte contra o consumo de bebidas alcoólicas. Isso lá em 1846, puritanos, protestantes e tal. E esse movimento recebe as mulheres, depois ele vai se repaginando. Então, em 1873, acontece a Cruzada das Mulheres. Foi uma ação pública, uma das primeiras grandes manifestações públicas de mulheres que pretendia convencer ou demonstrar que moralmente os homens não deveriam viver bêbados por aí. E foi muito engraçado esse evento porque as mulheres fizeram piquetes de oração. Então você imagina que era uma manifestação de oração. Bem divertido, bem diferente do que a gente vê hoje, que as mulheres saem na rua vilipendiando os símbolos cristãos. Mas enfim, as mulheres criam, então, depois dessa cruzada das mulheres, elas criam a WCTU, que é a União das Mulheres de Temperança Cristã, ou em uma outra tradução, União das Mulheres Cristãs pela Temperança, que é uma repaginação do movimento pela temperança que os homens tinham criado em 1846. Esse movimento foi liderado a partir de 1874 por uma mulher chamada Frances Willard, e ela, no fim das contas, embora estivesse nesse movimento, um movimento aparentemente cristão, um movimento que surgiu na igreja, esta líder, a Frances, ela era trabalhista e tinha um contato, uma ótima relação com os socialistas fabianos.
Então sempre, pessoal, sempre, nós vimos isso desde a primeira aula. Se você começa a investigar quem são as pessoas por trás, quem são os principais personagens, você vai sempre encontrar a ligação deles com a galera de esquerda. Seja socialista, marxista, agora nós estamos falando da França, do movimento pela temperança trabalhista, socialismo fabiano, sempre essas pessoas estavam ligadas a movimentos de esquerda. Assim como hoje você já deve estar cansado de ver cristão de esquerda, mesma coisa. Bom, quais eram as principais pautas desse movimento inglês de mulheres cristãs lideradas por uma socialista fabiana? Se dizia que o consumo de bebida alcoólica era prejudicial para várias coisas. Além de ser imoral e ferir as regras religiosas, os homens se tornavam mais luxuriosos, ou seja, traíam mais, se tornavam mais adúlteros, chegavam mais tarde em casa e também dissipavam o dinheiro da família, gastavam muito dos recursos do salário das famílias, que estavam se adaptando numa recente mudança da Revolução Industrial, então agora as famílias eram assalariadas, o salário era contado, era importante guardar o dinheiro, fazer uma reserva, ser moderado nos gastos, etc. Então você veja, eram interesses que uma mulher comum de hoje, uma mãe tradicional ainda tem. Quando sempre que o marido sai para beber, as mulheres não gostam porque eles gastam dinheiro, porque eles ficam soltos por aí farreando. Então são sentimentos, assim, intuições quase que femininas que ali foram elaboradas num programa. Olha, nós vamos combater o uso de bebidas alcoólicas e etc. E isso reuniu mulheres. Então as mulheres se uniram numa causa política que elas chamaram de Mulheres Cristãs pela Temperança. Esse movimento acabou se tornando, com o passar do tempo, também um movimento pacifista, que era contra a entrada dos países ou das nações em guerras, né? Então, quando existia uma ameaça de guerra, o movimento pela temperança era contra. Começou a lutar também pelo sufrágio das mulheres, ou seja, pelo direito das mulheres de votar, e tudo isso com um discurso de home protection, ou seja, defesa do lar. O mais importante é o lar, é a família. Então, veja, os argumentos dessa primeira onda realmente eram um pouquinho diferentes dos argumentos da Alexandra Kollontai. Você lembra que nós vimos lá na aula 3 que a Alexandra Kollontai queria que a mulher fosse trabalhar para acabar com a família. Ou seja, a única pessoa que estava sendo sincera e estava falando o que pensa mesmo. Outros movimentos estavam dizendo, que reuniam mulheres na política, não estavam querendo destruir a família exatamente, mas nós vamos ver com o passar do tempo que todas essas mulheres, a Frances, a Elizabeth, a Lucy, todas essas sufragistas, elas no fim das contas se desviaram desses propósitos e foram descambando lá para um negócio antifamília mesmo. Enfim, as mulheres então começaram a simbolizar uma ameaça para as indústrias de bebidas alcoólicas. Então começam a surgir, ao mesmo tempo em que surgem movimentos pelo sufrágio, pelo direito das mulheres de votar, surgem movimentos contra o direito das mulheres de votar. Não porque as mulheres não mereciam votar, ou porque as mulheres eram indignas e tal, mas uma das patrocinadoras do movimento contra o voto, por exemplo, eram as indústrias de bebida alcoólica. Porque eles começaram a avaliar que provavelmente, se esse movimento de mulheres cristãs pela temperança crescesse muito e as mulheres pudessem votar, no fim das contas, o consumo de bebidas alcoólicas iria cair, os homens iam consumir menos bebida alcoólica. Então, por um interesse capitalista, não convinha. Bom, mas isso tudo, todos esses esforços foram em vão. Em 1911, os Estados Unidos aprovou a Lei Seca. Então, há ali uma década, quase duas, onde o consumo de bebida alcoólica decresce muito. Lembrando, 1911, certo? É o mesmo ano em que surge, então, começam a surgir esses grupos para combater o sufrágio feminino. Em 1918, começa a iminência, a ameaça de guerra. Em 1919 já está correndo a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, veja bem, um período onde você precisa de patriotismo, de economia, de temperança, de coragem, vem muito a calhar a proibição das bebidas alcoólicas. Porque o cenário em que o mundo se encontrava era um cenário que pedia responsabilidade e não farra, festa, então tudo bem. Então, começando a Primeira Guerra Mundial,
dos sentimentos que as pessoas começaram a ter relacionado ao movimento de mulheres pela temperança, por exemplo, era um sentimento patriota, inimigo das fábricas cervejeiras alemãs, por exemplo. Então veja, como as coisas, elementos que as feministas não costumam citar contribuem para essas causas políticas. Não se trata de um movimento feminista organizado conseguindo o direito de trabalhar ou o direito de votar. Se trata de fenômenos históricos, de crise, de guerra, de vários episódios acontecendo ao mesmo tempo e conduzindo a humanidade para certos caminhos. Então, durante esse período de lei seca, onde o consumo de bebidas era desincentivado, as pessoas se tornaram, de uma certa forma, mais responsáveis, e foi nesse período, de 1911 até as 2 próximas décadas, que as mulheres mais alcançaram seus direitos. Então, dá para quase fazer uma pesquisa psicológica aí para ver se existe alguma relação entre o fato de os homens consumirem menos bebidas alcoólicas, de se comportarem menos como eles se comportariam naturalmente, ou seja, a sociedade ter se curvado aos interesses femininos de alguma forma, com o fato das mulheres terem conquistado vários direitos aí na década de 1910, 1920 e assim sucessivamente. Mas veja, mesmo nessa questão, assim como em todas as outras, não se trata de um movimento feminista fazendo conquistas como estrela máxima e protagonista máxima da história. Não se trata disso. Por quê? Assim como em 1911, as indústrias cervejeiras ficaram muito preocupadas com o avanço da democracia, o direito das mulheres de participar da política. Isso preocupou todo mundo e queria evitar que as mulheres votassem, para evitar que as bebidas alcoólicas fossem colocadas de lado, porque isso era um interesse econômico. Da mesma forma, em 1929, a indústria do tabaco começou a incentivar que as mulheres consumissem o tabaco pela razão oposta, porque já havia caído o comércio de tabaco em todos os países, né, em 1920, 1930, o comércio de tabaco diminuía, os homens consumiram menos, então por interesses capitalistas se começou uma campanha para que as mulheres passassem a fumar. Nós já falamos sobre isso lá na segunda aula, quando nós falamos sobre a importância da propaganda para mobilizar as massas. Nós falamos sobre isso. Então, a importância da propaganda para inserir as mulheres no mundo do trabalho, a importância da propaganda para mobilizar homossexuais, negros, mulheres, para qualquer agenda. Isso aqui é a mesma coisa. Nós estamos falando aqui de interesses capitalistas, de interesses industriais ou de interesses marxistas, que são muito maiores do que um grupinho de mulheres fazendo uma passeata por A ou por B. Eu quero ler um apêndice que está no meu livro, aqui na página 380, onde nós falamos exatamente sobre esse episódio da propaganda. Aconteceu no dia 1º de abril, quando o New York Times publicou uma reportagem intitulada "Grupo de meninas tragam cigarros como gesto de liberdade". Essa notícia, divulgada no dia 1º de abril, se referiu a uma marcha chamada Tochas da Liberdade, promovida na Páscoa, no dia 31 de março de 1929. Essa marcha de mulheres fumando, dava a impressão de que as mulheres estavam quebrando um tabu, porque se dizia que só as mulheres que fumavam eram prostitutas ou mulheres indecentes. E aí aqui no meio do evento de Páscoa você tem uma marcha das tochas pela liberdade. Nossa, que avanço feminista. Na verdade, esse evento foi patrocinado pelo propagandista da indústria de tabaco, que queria vender cigarro para as mulheres, já que os homens não estavam comprando. Então ninguém estava preocupado com a liberdade das mulheres, mas sim com a venda de cigarros. Assim como nesse movimento anti-sufrágio aqui de 1911, ninguém estava preocupado com o direito da mulher de votar ou não, mas sim impedir que fosse aprovada uma lei seca com a aprovação, um aval das mulheres, e que a indústria cervejeira vendesse menos. Então veja, em todos esses avanços ou mesmo retrocessos, são vários fatores que precisam ser analisados. Quando uma feminista diz para você só pode votar graças ao movimento feminista, mentira. Você só pode trabalhar graças ao movimento feminista, mentira.
em que época da história, ou em que tipo de fenômeno histórico apenas um agente conquistou alguma coisa. Isso não existe. Mesmo em revoluções como a Revolução Russa, Revolução Americana, são vários agentes, vários contextos, várias situações interferindo sobre um mesmo aspecto, sobre um mesmo fenômeno. Então esses movimentos que eram aparentemente cristãos, a gente citou dois exemplos. O de 1848, em Seneca Falls, com as mulheres que fizeram aquele encontro numa igreja metodista wesleyana, e citamos também as mulheres do movimento pela temperança. Dois movimentos aparentemente cristãos, e provavelmente realmente existiam mulheres dentro dos movimentos que eram genuinamente cristãs e que estavam em busca de boas coisas, com bons objetivos. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que o protestantismo americano, inglês, enfim, o protestantismo europeu e americano caiu numa baita cilada com uma ou outra mulher, né? Com alguns grupos de mulheres. Caiu numa cilada, porque uma proposta que parecia cristã, uma proposta que parecia decente, mas não era. Por exemplo, Elizabeth Stanton e Susan Anthony foram as coautoras de um documento que foi apresentado em 1848. Vocês lembram? 1848, Igreja Wesleyana, as mulheres todas reunidas. Olha como o que dizia este documento que foi apresentado pela Elizabeth Stanton e pela Susan Anthony lá em 1848, dentro de uma igreja, ou seja, o reverendo estava lá, a comunidade cristã estava lá, e esse documento foi redigido e lido, e que dizia o seguinte: o homem permite à mulher, na igreja, assim como na sociedade, uma posição subordinada, afirmando a autoridade apostólica para sua exclusão do ministério, numa aplicação pervertida das Escrituras. Ou seja, no primeiro evento que a igreja permite que as mulheres entrem para falar sobre seus supostos direitos jurídicos e civis, elas apresentam um documento contestando a ordem eclesiástica. Na Igreja Católica, isso é praticamente impossível de acontecer. Não aconteceria. Primeiro, porque as mulheres não fariam esse evento dentro da igreja. Segundo, porque elas não conseguiriam chegar nesse ponto. Mas aqui dentro da igreja protestante, as mulheres estavam ocupando o espaço da própria igreja para contestar a ordem eclesiástica. Está afrontando a ordem eclesiástica. E um dos princípios cristãos que nós conhecemos de longuíssima data, desde a época de Jesus, de que o sacerdócio dentro da igreja é uma atividade exclusivamente masculina. Então, você só tem padres, bispos, cardeais e papa homem. Você não tem as mulheres ocupando esses cargos. E olha como essas duas feministas aqui, né, que se diziam cristãs, a Elizabeth Stanton e a Susan Anthony, estão dentro da própria igreja, já começando a afrontar a igreja no primeiro evento religioso que recebeu mulheres para falar sobre seus direitos. Outra informação importante sobre esse dia é que 12 resoluções foram aprovadas. São uma lista com 12 reivindicações das mulheres. E uma dessas reivindicações, a única, na verdade, que não foi aprovada, foi a reivindicação pelo direito ao voto. Ou seja, a Susan e a Elizabeth apresentaram uma lista de coisas importantes para as mulheres. Direito à herança, direito à propriedade mesmo depois de casada, etc, etc, etc. As mulheres e os homens presentes concordaram com absolutamente todas as 11 resoluções que falavam sobre isso. Apenas uma dessas resoluções falava sobre o direito ao voto. E as próprias mulheres presentes votaram contra o direito ao voto. Elas foram consultadas e não gostaram dessa pauta. Elas foram contra incluir o sufrágio feminino. A Elizabeth e a Susan ignoraram isso e continuaram lutando pelo sufrágio, mesmo as mulheres da primeira convenção que elas organizaram terem dito que não se interessavam por isso. Além disso, elas ainda incutiram em toda a sua pauta, desde o início, agendas anticlericais, que atacavam a ordem da igreja e os costumes da igreja, ou mesmo das pessoas que estavam ali, que eram membros daquela igreja. Então, é verdade que talvez pudesse existir ali no meio daquelas pessoas, aquelas 300 pessoas da primeira convenção de mulheres, muitos cristãos genuínos, mulheres verdadeiramente interessadas nisso. É muito provável. Mas o caso específico da Elizabeth Stanton, que é uma das delegadas, das primeiras protagonistas desse direito ao voto
lá nos Estados Unidos, demonstra que ela, como líder, nós veremos isso, todas as líderes, praticamente todas as líderes do movimento, dos movimentos feministas e até mesmo daqueles ditos cristãos, todas essas líderes, elas eram anticlericais, anti-casamento, e nós vamos ver isso aos poucos. Eu vou começar citando um trecho aqui do livro, não é esse não, do livro Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley, que nos diz lá na página 52. Ela está falando sobre esse movimento de mulheres. Olha o que ela nos diz aqui. Misturado àquelas reformas sociais necessárias, ou seja, o direito à propriedade, a mulher mesmo depois de casada poder receber herança, etc. Misturada àquelas reformas sociais necessárias, estava um desafio para o cristianismo. O governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público. Essas três coisas, o governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público, estavam sendo afrontados pela Elizabeth já nessa primeira convenção. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou, por fim, à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de sexo, diferenças de gênero, matrimônio e outros. A Carolyn é uma ex-feminista que começou a estudar a história do movimento desde a primeira onda também, e ela denuncia aqui no livro dela exatamente isso que nós estamos tentando propor aqui no curso, que você entenda. O movimento feminista desde sempre foi esse movimento que a Carolyn está dizendo aqui pra gente. Anti-igreja, anti-família, anti-matrimônio. Assim como na página 52, aqui na página 86 e na página 87 do meu livro, nós temos também uma curta referência sobre isso, que diz o seguinte: por declarações como essas, não se pode dizer que a primeira onda foi um movimento cristão, embora tenha surgido por conivência e descuido de muitos bispos e igrejas protestantes. A insistência feminista em renegar o cristianismo e o casamento, culpando-os pelas frustrações pessoais de cada militante, é marca do movimento desde a sua origem. E aí nós temos mais uma pequena citação aqui, dentro da página 87 do meu livro, que esclarece como a Elizabeth Stanton, a líder desse movimento sufragista dos Estados Unidos, dentro de uma igreja, era, na verdade, uma anticristã. Ela chegou a publicar em 1898 uma Bíblia feminista, né? A primeira Bíblia feminista, a Bíblia da mulher. Só por aí você já vê que a pessoa não tem nenhum respeito pelo cristianismo, ela está alterando a Bíblia. Então, evidentemente que o respeito dela pela fé que ela dizia representar naquele dia não existia. Na página 87 diz o seguinte ainda: começou com a reforma do casamento e do sufrágio e então migrou para a religião. Quem? Nossa estrela aqui, Elizabeth Stanton. Começou com a reforma do casamento e do voto e então migrou para a religião. Stanton desenvolveu suas crenças ateístas quando ainda jovem. Ela escreveu: vejo como um dos piores crimes do mundo obscurecer a mente dos jovens com superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido. Do que ela estava falando? Do inferno, do pecado, superstições tenebrosas. Pecado, céu, inferno, vida eterna. Então, você veja, ela era uma mulher que desprezava o cristianismo. Então, quando dizem para você que o primeiro movimento sufragista, que a primeira onda do movimento era cheia, recheada de mulheres cristãs, de mulheres decentes, em defesa da família, não é verdade. Você pode pegar, por exemplo, só o caso da Elizabeth Stanton. Nós já falamos de outros casos também, como o da Frances, né, do movimento de temperança, que liderava o movimento, estava ligado aos fabianos. Então, em 1898, quando ela escreveu essa Bíblia feminista, ela já não estava mais preocupada em fingir que respeitava o cristianismo. Ela já tinha assumido aí as suas características meio ateístas e tudo mais. Então, o que a gente pode dizer, resumidamente, é que os protestantes e os evangélicos ligados ao movimento sufragista acabaram sendo usados, ou de uma certa forma, enganados. Existem duas informações fundamentais que eu quero que você leve aqui da aula sobre o movimento sufragista. São duas verdades que desmistificam muita coisa que as feministas dizem sobre a luta pelo sufrágio. A primeira, se você quiser anotar aí, existia um enorme movimento de mulheres contra o voto. Então, quando as mulheres feministas falam sobre o direito ao voto, elas dão a impressão
de que existia um movimento gigantesco e de que todas as mulheres concordavam com a necessidade de votar e estavam sendo injustamente impedidas disso. Na verdade, existia um número enorme de mulheres que conscientemente eram contra o voto e inclusive se organizavam em partidos políticos para lutar contra o voto. Então você precisa saber disso. Existia um número enorme de mulheres contra o voto. Se isso para você parece um pouco inverossímil, que não é possível isso, quero que você pense nas pessoas que você conhece, nas mulheres que você conhece, nas suas amigas, nas suas colegas de faculdade, na sua mãe, nas amigas da sua mãe. Quantas dessas mulheres têm engajamento político, se preocupam com isso e acham o voto a coisa mais importante do mundo? Se você ficou na dúvida sobre isso, você pode ligar para suas amigas, mandar um WhatsApp e perguntar para elas por que elas acham importante votar. O que o voto significa para elas. Você vai ver a quantidade de mulheres que você conhece que nunca sequer pensou a respeito disso, mesmo já desfrutando do direito ao voto. Tá? Então, você investigar, até mesmo hoje as mulheres têm uma resistência muito grande com a participação política. Tanto que no Brasil nós temos uma lei que obriga os partidos políticos a receberem 30% de mulheres como candidatas. E todos os partidos políticos têm dificuldade de preencher essa cota. Eles têm que ir atrás das mulheres, pedir, implorar para as mulheres saírem candidatas. Elas não querem sair candidatas. Um número infinitamente inferior de mulheres está interessado em política do que de homens. Algumas pesquisas demonstram isso de uma forma mais sutil. Por exemplo, o maior número de usuários do YouTube é homem. No YouTube você tem vídeos sobre muitas coisas, evidentemente, claro, sim, mas uma plataforma que disponibiliza conteúdos de política, noticiários, etc., história, com muito mais amplitude do que o Instagram, por exemplo, que publica coisas ligadas à aparência, à beleza. No Instagram, o maior público, a maior parte dos usuários é mulher. Então, são pequenos detalhes, sutilezas de pesquisas de todos os lados que demonstram que as mulheres, embora não queiram abrir mão do direito ao voto, já que elas já têm esse direito, muitas sequer pensaram a esse respeito. E se hoje, em 2020, poucas mulheres pensaram a esse respeito e poucas mulheres levam isso a sério, imagine em 1910 ou em 1850. E mais, se você tivesse que pensar quantas mulheres morreriam pelo direito ao voto, iriam para a guerra pelo direito ao voto, você vai ver que a quantidade de mulheres diminui ainda mais. Mas é assim, indo para a guerra, lutando, disputando, que se conquista o voto. Então essa é a primeira informação que eu quero que você guarde aí. E a segunda é, a luta, a conquista, ou a obtenção do direito ao voto, o sufrágio feminino, foi mais uma concessão do que uma conquista. Foi um episódio onde um grupo de pessoas concedeu a outro grupo de pessoas um direito, uma possibilidade, foi mais do que uma conquista, uma concessão. Essas duas informações nós vamos explorar aos poucos agora. A primeira é de que existia um número enorme de mulheres contra o sufrágio. Isso é verdade porque grande parte das mulheres não estava interessada nisso. Nós temos até uma citação da própria Susan Anthony, que é uma das sufragistas mais importantes, que organizavam aí os eventos de mulheres em busca da luta do voto. A Susan Anthony escreveu o seguinte: na indiferença, na inércia e na apatia das mulheres encontra-se o maior obstáculo para a sua emancipação. Vou ler de novo. Na indiferença, na inércia e na apatia das mulheres encontra-se o maior obstáculo para a sua emancipação. Ou seja, ela não está dizendo que o maior obstáculo para a emancipação das mulheres são os homens, o machismo, o patriarcado, a superestrutura machista, a igreja, ou seja o que for. Ela está dizendo a indiferença, a inércia, o desinteresse das mulheres é um dos maiores impedimentos para o progresso do alcance do sufrágio feminino. A própria Susan Anthony. Além disso, a gente tinha as mulheres que não se interessavam, elas simplesmente não estavam nem aí. E nós tínhamos um outro grupo de mulheres que se interessava sim pelo assunto, mas se interessava em lutar contra o sufrágio, contra o direito ao voto. Inclusive, a Grace Goodwin escreveu um livro chamado Antissufrágio, 10 Boas Razões, onde é um resgate histórico de quem eram as principais líderes antissufrágio.
Porque sim, existia um grupo de mulheres anti-voto. E ela, pela primeira vez, apresenta ao mundo uma obra que não fica fazendo deboche dessas mulheres anti-sufrágio, mas que fala seriamente sobre o trabalho delas. Lá na página 91 do meu livro, eu cito um pouquinho sobre isso e digo o seguinte, eu vou ler para você. Em 1912, nesta publicação, Anti-Sufrágio, nós vemos que as mulheres estão isentas da responsabilidade política, Nós vemos que as mulheres estavam isentas da responsabilidade política e legal, como servir ao exército ou se sentar em júris. Muitas responsabilidades pesadas, como prover para a família, pagar dívidas e ir para a cadeia por crimes menores, são poupadas do sexo feminino. Se uma esposa se envolve em negócios ilegais, a lei responsabiliza o marido e não ela. Ou seja, essas são algumas das razões que a Grace cita no livro dela, pelas quais as mulheres da época, né, mulheres lá de 1850 a 1910, se negavam a aderir ao movimento do sufrágio. Inclusive existia na Inglaterra, lembra que nós falamos da Inglaterra? Um partido político anti-sufrágio. Lá na página 89 do meu livro você lê o seguinte: as antissufragistas defendiam principalmente que as mulheres trabalhassem e ajudassem com filantropia e voluntarismo, mas que não assumissem cargos de poder público e liderança. As mulheres antissufragistas compunham uma liga com mais de 42 mil membros e eram tão numerosas quanto as mulheres favoráveis ao voto, chegando a ser maioria em algumas localidades. Ou seja, existia sim um movimento organizado antissufrágio que não se baseava na ignorância das mulheres. Ah, vocês são contra o voto porque vocês são umas ignorantes, porque vocês não estudaram a respeito. Não, elas tinham argumentos pelos quais elas eram antissufrágio, não queriam ser inseridas na vida pública. Então, essas duas características, o desinteresse da maior parte das mulheres, o interesse de uma pequena parcela de mulheres em ser contra o sufrágio, eram duas forças muito grandes operando contra o próprio movimento sufragista, que precisam ser consideradas não como machismo. Não é machismo, as mulheres não se interessavam, simplesmente isso. Outras eram contra o voto, mas isso também não é machismo, porque são mulheres sendo contra o voto, e não homens. Enfim, você precisa considerar isso uma informação negligenciada pelo movimento feminista quando fala sobre a luta do sufrágio. E se a gente for falar sobre o segundo ponto, lembra que nós anotamos 2 tópicos importantes, o segundo tópico é que não houve luta, não houve conquista do direito ao voto. O que houve foi uma concessão. Isso se baseia no seguinte, veja, vários grupos de pessoas, vários nichos da população não tinham direito ao voto. Desde que a democracia surgiu lá com Platão, com Aristóteles, desde a Roma antiga, alguns grupos tinham direito ao voto, não eram todos os homens. Em alguns casos, você tinha que nascer naquela cidade ou ser filho de alguém que nasceu naquela cidade. Você tinha que ter uma renda específica, você tinha que ser de uma cor específica e assim sucessivamente. Então, os homens não nasceram com direito ao voto, eles tiveram que conquistar também o seu direito ao voto. Tiveram que lutar contra a monarquia absolutista, tiveram que fazer Revolução Americana, tiveram que fazer revoluções, na França também, embora tenha sido uma revolução horrível. Mas os homens tiveram que fazer revoluções e na maior parte dos casos, em quase todos os países, o Brasil é uma exceção, é bem peculiar a história do Brasil, mas em quase todos os países do mundo, os homens pegaram arma, faca, facão, garfo, fuzil, machado do voo, o que tinha, e foram para a luta para conseguir o direito ao voto. Ou seja, esse direito de votar para os homens valia a vida deles. Eles levavam tão a sério que estavam dispostos a morrer por isso. Porque estavam dispostos também a morrer por suas mulheres, por sua família e a morrer pela pátria. E em muitos casos, inclusive, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, muitos homens que foram para a guerra, eles foram para a guerra lutar para defender a Inglaterra, não tinham direito de votar na Inglaterra. Então você veja quantas injustiças se cometiam contra os homens. Homens que davam a sua vida pela pátria, morriam nos campos de batalha, que se sobrevivessem ou se resistissem à guerra, quando voltavam não tinham direito de votar. Então, os homens não tinham esse acesso universal ao voto. E para consegui-lo, eles tiveram que lutar.
E também é racional, esperado e lógico, e muito óbvio, que na maior parte dos países o direito ao voto estava associado ao dever de servir a pátria. Então, para você ser um cidadão pleno, você tem que ter os direitos e os deveres de um cidadão. Nesse caso do voto especificamente, o que é um voto? O que significa um voto? Quando você faz um voto, quando você se casa, por exemplo, você diz que está devotando a sua vida inteira, a partir daquele momento até a morte, para aquela outra pessoa com quem você está se comprometendo. Quando você vota, você está se comprometendo com a pátria e a pátria, em contrapartida, está se comprometendo com você. Então, você vota em um presidente, você está dizendo que iria morrer por ele, porque ele pode decretar estado de guerra contra um país vizinho. Então, existe uma responsabilidade muito grande ligada ao voto, que é um direito atrelado a um dever. Em todos os países, os homens que tinham direito de votar tinham o dever de servir o exército. E em boa parte dos países, os homens que serviam o exército, que tinham esse dever, tampouco tinham esse direito. Então, olha só o que diz o portal da Suprema Corte dos Estados Unidos. Abre aspas. O serviço militar obrigatório é compatível com um governo livre e com as garantias constitucionais. Ou seja, um Estado livre, um país livre como os Estados Unidos, pode, normalmente, tranquilamente, é normal, exigir o serviço obrigatório. Continua. Na verdade, não se pode duvidar de que a própria concepção de um governo justo e seu dever para com o cidadão inclui o dever do cidadão de prestar serviço militar em caso de necessidade e o direito do governo de obrigá-lo. Ou seja, se você confia no seu país, na sua pátria, se você quer viver num país justo, então é esperado, é óbvio, é justo que o país exija de você que você sirva ao exército e, em contrapartida, você vai receber a segurança de que, se houver uma guerra, todas as pessoas do país vão lutar naquela guerra junto com você, certo? Então, existe uma contrapartida do voto. O voto não é um presente, o voto não é um fetiche. O Chesterton, em seu livro O que há de errado com o mundo, inclusive usa uma expressão. Tem uma citação dele que diz: eu não sou nem tão contra o voto assim, eu só estou questionando se as mulheres que estão lutando pelo voto sabem o que significa um voto. O que é um voto? Você que é menina, mulher, que é assinante aqui do Brasil Paralelo, que está assistindo essa aula, você já pensou, quantas vezes na sua vida você já se esforçou, se esmerou, parou para pensar o que significa um voto? O que é um voto para você? Qual a importância do voto? Então, a maior parte das pessoas não pensava sobre isso. Uma das razões pelas quais a luta sufragista feminina tinha tão pouca adesão, como dizia Elizabeth Stanton, e quando tinha, também tinha inimigos, né? Pessoas que lutavam contra. Ainda mais porque parece ainda mais injusto que você, num país como a Inglaterra, por exemplo, que tem pessoas sendo enviadas para a guerra, homens sendo enviados para a guerra, que não têm o direito de votar. Parecia muito, muito, muito injusto, então, que as mulheres que nem para a guerra iam pudessem acessar o direito ao voto. Era preciso, as pessoas sentiam isso, as pessoas entendiam isso, que o direito de votar estivesse atrelado a um dever, o dever de lutar. Então, os homens lutam antes de conquistar o direito ao voto, né? A maior parte dos homens que conseguiu o direito ao voto lutou antes. O que estava se exigindo das mulheres não era nem isso, era que elas, pelo menos, passassem a ter que lutar depois. Bom, se vocês vão ganhar agora o direito de voto, então depois, se houver uma guerra, vocês vão ter que servir. E é óbvio, é muito óbvio, que a maior parte das mulheres não queria servir o exército. E para elas, para a maior parte das mulheres, não era uma troca justa, não era bom. Eu não quero, não vale a pena para mim ser obrigada a servir o exército só para ir lá de 4 em 4 anos votar num presidente. Não quero, para mim não serve. Essa era a resposta de muitas mulheres. Inclusive, quando foi tramitado nos Estados Unidos uma proposta, uma emenda dos direitos iguais, a Phyllis Schlafly, que infelizmente já faleceu, que é uma das autoras desse livro, ela foi uma das grandes ativistas do movimento lá nos Estados Unidos contra a emenda dos direitos iguais, porque elas não queriam o direito igual de servir o exército, ou seja, o dever de servir o exército. Então existem inúmeras incursões femininas, inúmeras participações femininas de mulheres contra a igualdade, porque não consideram que isso seja vantajoso para elas.
Esse sentimento, obviamente, era partilhado por muitas mulheres na Inglaterra, nos Estados Unidos e tudo mais. E é por isso que eu quero ler com vocês um trecho do Chesterton, que viveu esse momento histórico, que escreveu suas obras ali entre 1910, em torno de 1910, neste livro aqui, O que há de errado com o mundo. Lá na página 99, 100 e 101, ele fala um pouco sobre as mulheres. Ele era anti-sufrágio, ele era contra a conquista do voto para as mulheres naquele contexto, e ele explicava isso dizendo que não é porque ele fosse especificamente contra as mulheres votarem, que parece que não há maldade nenhuma nisso. Ele fala sobre o socialismo também. Não parece que há maldade nenhuma que que as pessoas dividam as coisas, né? Que vivam em comum, compartilhando tudo. Também não parece ruim que as mulheres trabalhem, aparentemente. Mas aí o Chesterton explica, na sua obra, em vários trechos, que o problema não é o que se propõe, mas o que está por trás do que está sendo proposto. E aqui no caso do direito ao voto, o argumento dele é até um pouco engraçado. Aliás, ele é um escritor um pouco engraçado. E que ele diz que ele é contra a luta das mulheres pelo sufrágio justamente porque não existe luta. De uma forma mais ácida, obviamente, ele está dizendo a mesma coisa que a Susan Anthony, que era uma sufragista, dizia. A Susan disse, nosso pior problema é a indiferença das mulheres. O Chesterton está dizendo a mesma coisa, só que, obviamente, com muito mais força, com muito mais firmeza. Na página 99 ele diz assim: a objeção às sufragistas não se deve a serem sufragistas militantes. Ao contrário, deve-se a não serem militantes o suficiente. Uma revolução é algo militar. Ela tem todas as virtudes militares, dentre as quais a virtude de chegar ao fim. Todas as revoluções ou guerras, elas têm uma finalidade. E para chegar a esse objetivo, são travadas guerras, pessoas morrem, coisas ruins acontecem. Mas todas essas coisas ruins só acontecem porque as pessoas envolvidas, ou seja, os lutadores, os guerreiros, os membros do exército, estão com aquela finalidade na cabeça e aquela finalidade para eles vale a vida deles. Então eles se esforçam até a morte por aquilo ali. Mas em algum momento para de haver guerra, que é o momento em que se alcança o objetivo. E o que o Chesterton está nos dizendo aqui é que as mulheres não têm esse sentimento militar de dar a vida por aquilo que elas estão pedindo. Elas estão pedindo o direito ao voto. Mas será que se tivesse que lutar por ele com armas, elas fariam isso? Provavelmente não fariam, e se fizessem, perderiam. Porque vocês imaginem uma guerra de homens contra mulheres. Obviamente. Mas ele continua. Dois grupos combatem com armas mortais, mas sob certas regras de honradez arbitrária, o grupo que vence se apossa do governo e começa a governar. Que é o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Americana. Foi por isso que os homens americanos conquistaram o direito ao voto. Eles lutaram até a morte e assim conseguiram o direito ao voto. Passaram a governar a Nova Inglaterra, que era uma colônia inglesa, e essa Nova Inglaterra passou para a mão daqueles homens que ganharam a guerra. Por isso eles definiram as regras do jogo, afinal eles conquistaram o território. Ora, as sufragistas não podem empreender uma guerra civil nesse sentido militaresco e decisivo. Em primeiro lugar, porque são mulheres, e em segundo lugar, porque são pouquíssimas. De novo essa informação, são poucas mulheres sufragistas. A guerra é algo pavoroso, mas comprova com agudeza e de maneira irrefutável duas coisas que a guerra comprova. Os números e um valor não natural. Os números e um valor não natural. Na guerra, descobrem-se duas questões urgentes. Quantos rebeldes estão vivos e quantos estão dispostos a morrer? A questão aqui sobre o sufrágio é: quantas mulheres estão dispostas a morrer pelo direito ao voto? Mesmo as sufragistas esvaziariam as fileiras do movimento sufragista se fosse preciso morrer, porque o movimento sufragista, em tese, ele consistia apenas em pedir, fazer cartazes, passeatas, às vezes fazer um piquete. No máximo, quando você tinha um movimento como o movimento da Emmeline Pankhurst, que era um movimento mais radical, no máximo colocar fogo num automóvel de um político, jogar pedra na casa de alguém.
Esse era o máximo a que o movimento sufragista chegou. E o Chesterton está nos dizendo, numa guerra não é isso que acontece. Para conquistar as coisas, você dá a sua vida, se necessário. Se, por exemplo, todas as mulheres resmungassem por um voto, elas conseguiriam em 1 mês. Veja o que ele está dizendo. Os homens estão tão inclinados a conceder coisas às mulheres que se eles vissem que todas querem, tá bom, eles iriam conceder. Mas o argumento do Chesterton não são todas que querem. É um número muito pequeno, isso dificulta o argumento do movimento sufragista. Mas, novamente, há que lembrar que seria necessário fazer com que todas as mulheres resmungassem. E isso nos leva ao termo da superfície política da questão. A objeção à filosofia das sufragistas é simplesmente a de que a maioria dominante das mulheres não concorda com elas. E a pergunta final do Chesterton. As sufragistas estão praticamente dizendo que as mulheres podem votar sobre tudo, exceto sobre o sufrágio feminino. Lembra-se que na primeira convenção dos direitos, primeira convenção de mulheres, foi apreciado um voto, foi botado para votar. Vocês querem pedir o direito ao voto? As mulheres disseram, não queremos o direito ao voto. Então, olha o que Chesterton está nos dizendo. Essas sufragistas que ele conhecia da década de 1910 estavam dizendo que as mulheres têm direito a votar sobre tudo. Mas quando fazem uma votação com as mulheres e perguntam se elas querem votar, elas dizem não, as sufragistas ignoram. Então, o principal argumento do Chesterton, são poucas mulheres, e mesmo as líderes do governo, do movimento sufragista não respeitam as mulheres, porque elas estão dizendo que não querem. Enfim, evidentemente, apesar de todas essas discussões, em 1920, praticamente todos os estados dos Estados Unidos já estavam com o direito ao voto aprovado, o que foi conquistado principalmente por políticos conservadores, que apresentaram essas emendas à Constituição, esses projetos de adendo para que as mulheres pudessem votar, e finalmente as mulheres puderam votar e conseguiram o direito ao voto. Mas nada disso, como diz Chesterton, e como diz inclusive a Simone de Beauvoir, nada disso se refere a uma conquista, mas sim a uma concessão. Os homens concederam às mulheres porque elas não teriam condições militares, físicas, de organização, de tomar o voto. As mulheres não teriam condição de tomar o voto à força. Obviamente, elas receberam uma concessão. E sempre que eu digo isso, as feministas ficam muito irritadas e dizem que eu estou deturpando as frases da Simone de Beauvoir. Mas nesse livro aqui, O Segundo Sexo, Fatos e Mitos, que é um livro de uma feminista de segunda onda, lá na página 15 e 16, bem no comecinho do livro, a gente lê bem do jeitinho que tá aqui, sem mudar nada. A ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica. O que é uma agitação simbólica? O que são coisas simbólicas? Uma passeata. Uma passeata é algo simbólico. Uma manifestação, uma carreata, uma exposição de cartazes, ou colocar os seios para fora para ficar reivindicando seja lá o que for, invadir o Vaticano, invadir uma igreja e encher de tinta vermelha, todas essas coisas aí são ações simbólicas, manifestações simbólicas. A Simone de Beauvoir está dizendo, a ação das mulheres não passou disso, não passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. As mulheres nada tomaram, elas receberam. Isso aqui está aqui no livro da Simone e é uma referência que cabe perfeitamente à questão do voto, que as mulheres receberam. Inclusive, é importante dizer que a Simone de Beauvoir é francesa, né? A França é um dos países mais esquerdistas que a gente tem aí na Europa. Se juntar a Europa e as Américas, a França é um dos mais esquerdistas. E foi lá na França um dos últimos países a reconhecer o direito ao voto das mulheres. E foi, inclusive, lá na França que se matou a primeira feminista sufragista, que era Olympe de Gouges. E quem foi que mandou matar a primeira feminista sufragista lá no final do século XVIII? Robespierre, um ditador de esquerda. Então é só para lembrar isso aí, não era importante, não estava aqui na aula, mas é para você lembrar. Bom, a gente tem alguns casos emblemáticos que também ajudam a perceber essa questão aí de como o voto foi uma conquista, e como o voto foi uma concessão e não uma conquista. É o caso da Suíça, por exemplo. Um dos últimos países a aprovar o voto foi ainda depois da França. Em 1971,
Suíça não é um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, é um país muito bonito, lindo, legal de morar, um país super moderno, super democrático, e é tão democrático este país que lá na Suíça, quando você vai, se existe uma iminência de guerra, a chance de ir para a guerra, é feito uma espécie de um plebiscito, uma consulta popular, e os homens votam. Agora eu quero que você pense comigo. Por que será que os homens da Suíça votam se o país deve ou não ir para a guerra? Porque, obviamente, quem vai para a guerra são os homens que estão indo votar, correto? Então é muito justo, deveria ser assim em quase todos os países. Já que é você que vai morrer, porque você vai ter que ir para a guerra, então é você que vai votar se vamos ou não participar da guerra. Então é um país bastante democrático, a Suíça. Os homens votavam sobre tudo, inclusive sobre a participação deles na guerra. Em inúmeros episódios foram realizados plebiscitos sobre a inclusão da mulher como cidadã plena, com o direito de votar. E em inúmeros plebiscitos não houve consenso a favor das mulheres. Então, várias vezes se colocou em votação e as mulheres perderam. Elas não tinham o direito a votar. Agora você imagine que na Suíça foi aprovado o direito ao voto. E se coloque, isso hoje, ou seja, em 1971 foi aprovado, então hoje existe na Suíça o direito ao voto das mulheres. Quando existir uma iminência de guerra, por exemplo, e os suíços tiverem que decidir se vão para a guerra ou não, se pergunte, quem vai votar? Só os homens, já que só eles vão para a guerra, ou as mulheres também? Todo mundo vai votar? É justo as mulheres votarem se haverá guerra ou não, sendo que elas não lutam? Então, nesse caso, nós teríamos que dividir determinadas votações, só os homens votam, só as mulheres votam. É uma complicação democrática. Por que essa questão é difícil de resolver? Porque não é justo. Porque se as mulheres estão votando, elas deveriam também servir o exército, para que fosse justo e para que nós estivéssemos falando de direitos iguais. E quando nós estamos falando de direitos iguais no tocante ao voto, nós estaríamos falando de direito e dever. O que aconteceu em países como o Brasil, em outros países, na maior parte dos países, não foi a conquista de um direito igual, mas sim a concessão de um privilégio, que consiste no direito de votar sem o dever de arcar com as consequências. Então, Esther Vilar, infelizmente esse livro eu não tenho aqui porque ele é muito difícil de encontrar e você só vai conseguir ler em PDF. A Esther Vilar é uma feminista, eu não me lembro se ela é argentina ou alemã, ou se ela é argentina radicada na Alemanha, ou o contrário, mas enfim, esse nome dela é um nome fictício, né, que ela usou para publicar seus livros, Esther Vilar, e no livro dela que se chama O Homem Domado, publicado em 1971, no mesmo ano em que foi aprovado o sufrágio, ela nos diz o seguinte: na Suíça, um dos países mais desenvolvidos do mundo, as mulheres não possuem um direito de voto geral, ou seja, ela escreveu o livro um pouquinho antes da aprovação. Há pouco tempo, em determinado cantão suíço, pediram às mulheres para votar sobre a introdução do direito ao voto, e a maioria das mulheres decidiu-se contra. Os homens suíços ficaram atônitos, ficaram perplexos, pois julgavam que essa situação indigna, o fato das mulheres não poderem votar, era resultado de sua tutela centenária. Então até os homens ficaram pensando, gente, mas o que está acontecendo? Nós ouvimos, nós achávamos que a culpa das mulheres não votarem fosse nossa, porque afinal somos machistas, estamos impedindo as mulheres de votar. E fizemos um plebiscito e as mulheres não quiseram votar, então ficaram sem entender nada. Isso é uma citação de uma feminista, Esther Vilar. Bom, para terminar, vamos falar do caso do Brasil. O caso do Brasil é ainda mais claro para explicar para a gente como o voto no nosso país, sim, foi uma concessão e não uma conquista. Aliás, não se poderia esperar, na verdade, que as mulheres brasileiras fossem para a guerra para conquistar o direito ao voto, porque nem os homens brasileiros não foram para a guerra para conquistar o voto. Né? Como vocês devem ter estudado na escola, a República, ou seja, a democratização do Brasil, né, foi um golpe militar orquestrado contra a monarquia, tudo no calar da noite, no canetaço, e não houve um confronto específico, uma guerra, como, por exemplo, aconteceu na Revolução Americana. 10 anos de confronto com a colonizadora Inglaterra para conseguir o direito ao voto. Então, evidentemente que se no Brasil nem os homens conquistaram o direito ao voto guerreando,
muito menos fariam as mulheres. E nós temos um caso que explica, é um exemplo de uma brasileira que deixa claro como o voto foi uma concessão. No Brasil isso é indiscutível. E diga-se mais, o voto aqui no Brasil foi reconhecido por um ditador fascista chamado Getúlio Vargas. Então você vê, a militância feminista, que tá sempre falando sobre esse negócio, você vai discutir na internet com qualquer uma, inclusive eu que sou deputada o tempo todo, o pessoal lá comentando, você só pode votar e ser votada graças ao movimento feminista. Não, eu só posso votar e ser votada graças ao fascista Getúlio Vargas, num caso específico do Brasil. Vamos se localizar, certo? Vamos se localizar. Por que nós podemos votar? Porque Getúlio Vargas concedeu o direito ao voto. E Getúlio Vargas não tinha nem medo dos homens brasileiros, muito menos ele teria de uma passeata com cartazes femininos, certo? Então ele concedeu esse direito ao voto. Lá na página 94 e 95 do meu livro eu falo sobre esse caso brasileiro, que é o caso da Celina Guimarães. Aconteceu em 1927. A Celina Guimarães é a primeira pessoa feminina, primeira mulher da América Latina a conseguir um título de eleitor. Daí você pensa, meu Deus, ela deveria ser uma super ativista feminista, a Simone Beauvoir do Brasil. Bom, ela nos conta, a Celina Guimarães nos conta que o marido dela era muito simpático à causa dos direitos das mulheres. Então um dia ele saiu de casa e foi ao cartório e pegou um título de eleitor para a mulher dele. Simples. E chegou em casa com o título de eleitor. E assim ela conquistou o direito ao voto. Certo. Depois que isso aconteceu, as feministas começaram a procurar a Celina Guimarães, que era uma mulher comum. Queriam colocar ela em revista, queriam fazer entrevista, colocar a Celina falar na rádio, enfim, queriam explorar a imagem da Celina, como se ela fosse uma grande militante da luta sufragista, coisa que ela não era. Então, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, quem liderava o movimento do sufrágio era Berta Lutz, que nasceu em 1894 e morreu em 1976. A Berta Lutz, grande líder do movimento feminista, só conheceu a Celina Guimarães depois que a Celina já tinha o título de eleitor. Como a Celina conseguiu um título de eleitor? O marido dela foi lá e imprimiu, pediu um título de eleitor no cartório, uma coisa muito simples. E como ela foi muitas vezes procurada para dar entrevistas, ela acabou dando algumas entrevistas. E olha só o que a Celina Guimarães disse. Tá lá na página 94. Eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a mulher dele, levando meu nome ao roldão. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Fim. Ela nem sabia quem era Berta Lutz, do movimento feminista, sufragista. Ela não procurou por ninguém, ela não fez passeata nenhuma, simplesmente o direito ao voto, e esse título foi de 1927, lembrando que o direito, então, a partir da década de 30, o direito ao voto às mulheres foi reconhecido pelo nosso ditador Getúlio Vargas, certo? Nós temos esse exemplo da Celina como um exemplo-chave que fecha a questão de como o voto foi concedido em quase todos os lugares, em quase todos os países concedido às mulheres. Nós poderíamos falar também, mas eu vou deixar você pesquisar aí, depois que você encerrar a aula, sobre a Emmeline Pankhurst, que é uma personagem da Inglaterra, líder do movimento sufragista, que foi de esquerda, que colocou as filhas no movimento sufrágio, que brigou com as próprias filhas por causa do sufrágio, e depois acabou, no fim da vida, entrando para o Partido Conservador, que foi onde ela conseguiu, pedindo o que ela não tinha conseguido fazendo algazarra antes. Você vai pesquisar um pouco aí sobre a Emmeline Pankhurst, vai ver que ela criou um movimento mais radical do sufrágio que a gente conhece da época. Ela fazia barricada, jogava bomba na casa dos políticos, enfim. E tudo isso que ela fez por décadas não levou a nada. Depois da Primeira Guerra Mundial, ela decidiu abandonar esses métodos e resolveu simplesmente, aliando-se aos conservadores que tinham a simpatia do povo, conversar lá com os políticos conservadores e aí articular a conquista do direito ao voto, basicamente conversando, porque não precisa fazer barricada e soltar bomba, porque como diria o Chesterton, que também era
que também era inglês, que também escreveu de lá da Inglaterra, bastava pedir que os homens concederiam. Enfim, essa é brevemente a história do direito ao voto. Nós vimos alguns países aí, Suíça, Brasil, Estados Unidos. Na Inglaterra eu vou deixar para você pesquisar quem eram as sufragetes e as sufragistas, dois movimentos diferentes. As sufragetes eram as mais violentas, mais radicais, e as sufragistas as mais moderadas. E tudo isso para você ter uma noção de como aconteceu a marca principal da primeira onda. Isso é o que a gente ouve o tempo todo. A primeira onda do movimento feminista basicamente consiste na luta pelos direitos civis e pelo direito ao voto. Mas isso não é verdade. E é assim que nós vamos encerrar a aula hoje, demonstrando como, na verdade, a questão do voto e a questão do trabalho foram questões conquistadas ou concedidas, desenvolvidas por uma série de outras forças, seja capitalistas, força de guerra, partido político, além do movimento feminista, e que não existe essa distinção entre feminismo bom, de primeira onda, e feminismo ruim, de segunda onda. Se você começar a ler alguns livros antifeministas traduzidos, como até esse aqui, O Outro Lado do Feminismo, da Suzanne Wenkler e da Phyllis Schlafly, você vai ver que as autoras chegam várias vezes a dizer isso. Não, o movimento feminista foi muito importante, mas agora não é mais. Você provavelmente até já ouviu, eu mesma já ouvi um padre, que eu sou muito fã dos cursos dele e tal, falando em algum momento, o movimento feminista foi muito importante, era importante para conquistar A e B, mas hoje não é mais. Isso não significa que a pessoa está sendo desonesta, mentirosa ou esquerdista, mas que ela simplesmente não percebeu com detalhes, não estudou com detalhes a história da primeira onda. Lá na primeira onda do movimento feminista, você já tinha todas as grandes líderes com um pensamento revolucionário, ligadas aos movimentos socialismo fabiano, marxismo, leninistas, trotskistas, como Alexandra Kollontai. Desde sempre, essas mulheres que lideravam outras mulheres estavam ligadas aos movimentos de esquerda. E não existe, portanto, essa distinção de feminismo bom e de feminismo ruim. O feminismo, para nós que somos conservadores, cristãos, de direita, o feminismo sempre foi ruim, não teve uma pausa. Quer ver? Aqui no livro da Suzanne Wenkler, que é esse daqui, O Outro Lado do Feminismo, a gente lê um encerramento que ela faz, ela tira uma conclusão. Eu vou compartilhar com você só para você ver como esse pensamento é recorrente. Ela nos diz o seguinte: as sufragistas lutaram e venceram em 1920 pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados americanos. Mas elas eram mulheres que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. Definitivamente, elas também eram contra o aborto. Quem é que está dizendo isso pra gente? A Phyllis Schlafly, que é uma ativista conservadora antifeminista. Mesmo ela tá com essa ideia na cabeça. Olha o que ela nos diz. Não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. Definitivamente, elas também eram contra o aborto. Não é verdade, nós vamos ver isso adiante. Não é verdade, essas mulheres abortistas já estavam presentes na primeira onda. As mulheres antifamília, aquela que escreveu a Bíblia antifeminista, ela odiava o casamento. Ela praguejava, dizia que casamento era escravidão, que maternidade era escravidão. Eram mulheres que não defendiam a feminilidade de forma alguma. E a Phyllis Schlafly continua. As feministas dos anos 1960, aí ela faz uma divisão. Para trás de 1960, gente boa. Para frente, gente ruim. As feministas dos anos 1960, por outro lado, não eram a favor da família. Além de enxergar o aborto como uma questão de direitos das mulheres, elas veem o lar como uma prisão. Essa é uma declaração da Phyllis Schlafly. Olha, é uma declaração, por mais maravilhoso que seja esse livro, e por mais bem intencionada que seja a Phyllis Schlafly, é uma informação que não é verdadeira. Essas mulheres de primeira onda, até mesmo as mulheres proto-feministas de antes da primeira onda, já eram mulheres anti-monogamia, anti-casamento, anti-igreja católica, anti-protestantes também, em alguns contextos. Então você está vendo, todas as primeiras sufragistas e as proto-feministas, todas as grandes líderes eram mulheres revolucionárias. Na página 138 do meu livro, eu faço mais uma citação para reforçar esse pensamento. Diz o seguinte:
Embora a divisão entre boa onda e má onda feminista tenha sido assumida por quase todos os críticos, parece-me evidente que nenhuma mulher de boa índole teve destaque na liderança do movimento desde que ele surgiu. Do protofeminismo, Olímpia era facilmente confundida com uma dançarina noturna, e Mary Wollstonecraft, vocês lembram dela, queria ter um relacionamento poliamoroso com Henry Fuseli. Elizabeth Stanton, famosa na primeira onda, tinha uma visão obscura do casamento e abandonou cedo a formação e a fé cristã que teve. Mais do que isso, inúmeras pesquisas apontam que uma mudança acentuada no comportamento sexual já vinha ocorrendo desde o início do século XX, décadas antes do advento da segunda onda. A segunda onda é 1960. Ou seja, o feminismo já nasceu com as más pretensões que só foram explicitadas tardiamente. A maior das eugenistas e abortistas, que é Margaret Sanger, por exemplo, já estava em plena atuação 40 anos antes da rebelde década de 1960. O protofeminismo de Wollstonecraft já dava os primeiros passos em direção à ideologia de gênero e tinha em sua musa um exemplo do desregramento sexual ainda no século XVIII. Ou seja, todas essas grandes líderes que nós vimos eram anticonservadoras, antifamília, antifeminismo. E nós citamos a última aqui, que é a Margaret Sanger, que é uma feminista de primeira onda. Então, só para você ter uma ideia, a Margaret Sanger, que é uma das mulheres mais importantes da primeira onda, a atuação dela era de 1910, 1920, 1930, viveu 3, 4 décadas antes da Simone de Beauvoir publicar O Segundo Sexo, antes de começar a segunda onda, é uma das maiores eugenistas e abortistas que existe no movimento feminista. É na primeira onda já, então não existe essa divisão entre um bom feminismo e um mau feminismo. O que existe é a atuação de mulheres isoladas, que evidentemente podiam ser sim boas mulheres, mulheres cristãs, como por exemplo o caso da Celina Guimarães, que conquistou o direito ao voto sem estar ligada a movimento nenhum. E esse é um outro preconceito, uma outra falácia que nós temos que tirar da nossa cabeça de uma vez por todas, de que o movimento feminista é um movimento que representa todas as mulheres e que as mulheres só podem ser representadas se forem pelo movimento feminista. Então nós vamos ver agora, na nossa próxima aula, na aula 5, um pouquinho sobre quem foi a Margaret Sanger, para entrarmos na segunda onda. A segunda onda, sim, nós veremos na próxima aula, de 1960 em diante, era uma onda completamente focada nas questões sexuais. A nossa primeira aula, você lembra disso? Nós falamos sobre 1790 em diante, sobre o protofeminismo, falava só sobre revolução sexual. E a nossa última aula, a aula número 5, nós também vamos falar muito sobre a revolução sexual, porque afinal, essa é a única pauta relevante e verdadeiramente imutável do movimento feminista, desde que ele nasceu, desde que ele era uma sementinha, até hoje, na terceira ou quarta onda, onde nós já estamos enfrentando os problemas da ideologia de gênero. Então espero vocês na quinta aula para a gente falar sobre a segunda onda do movimento feminista. Estamos nas últimas horas para você garantir mais de R$200 de desconto no melhor plano da Brasil Paralelo. Filmes, podcasts, análises, desenhos infantis, cursos e formações. O acesso total da BP é algo único no Brasil. Não há nada parecido em toda a internet. Para garantir, basta se tornar um membro da BP até segunda-feira, dia 2 de maio. O streaming da Brasil Paralelo conta com filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e produções originais. Tudo isso organizado em uma experiência para que você aperte o play sem medo. Sem medo de ficar horas procurando algo para assistir e não encontrar nada. Sem medo de perder tempo com filme ruim. Sem medo de não entender a história. Além dos originais BP disponíveis no app de TV e celular, liberando o acesso total, você recebe acesso a mais de 50 cursos e formações, incluindo o curso A História do Feminismo, com a professora Ana Campagnolo, dividido em 5 aulas mostrando o passado, o presente e o futuro do movimento feminista. São mais de 50 cursos em áreas como ciência política, história, filosofia, arte e educação. Assine agora Brasil Paralelo e libere seu acesso ao lançamento A Face Oculta do Feminismo e todos os nossos filmes. Aproveite a promoção enquanto há tempo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.